Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Vamos agora tratar do radar SP500. Incertezas. Essa é a palavra que vai mais ser assertiva sobre o cenário atual da Bolsa Americana. Incerteza. Por quê? Porque o mercado sempre vai interpretar incerteza com venda. Sempre, pessoal. E a incerteza que nós temos agora da vez é que a justiça americana bloqueou o tarifaço de Donald Trump. Então agora vai se iniciar uma guerra nos tribunais. De um lado, o governo Trump querendo restituir o tarifaço e a justiça americana dizendo que ele é ilegal. E essa incerteza acarreta no mercado dúvidas. E na dúvida, o mercado vende. Na análise técnica da SP500 que nós vamos fazer agora, você vai ver que o momento bullish começou aí a se transformar em um momento bearish. Então, o que é esperado de um momento bearish? Quedas, pessoal. Quedas. Então, se você vem aqui no site de notícias, você vai ver que essa guerra de tarifas de Donald Trump vem gerado sérias consequências para o mercado americano. Ele ameaçando tarifar a União Europeia em 50%, forçando aí que a União Europeia venha para a mesa de negociação. Ele ameaçando tarifar a Apple em 25%. Esse cenário não é favorável para a manutenção das altas. Infelizmente, não é. Quando as coisas parecem estar caminhando para um lado positivo, uma recuperação saudável, aí vem sempre as notícias negativas para jogar um balde de água fria nos investidores. Mesma situação, eu comentei aqui no radar Ibovespa. Vou deixar aqui no card, caso você tenha interesse em assistir. É praticamente a mesma situação. O governo brasileiro, né, mudando as regras do jogo, aumentando IOF, e isso não é favorável para o aumento dos preços dos ativos de risco por causa da incerteza, tá? E se eu venho aqui para uma análise técnica da SP500, aqui no caso, o que eu tenho? Eu tenho uma recuperação em V bastante saudável, né? Mostrando aqui o apetite ao risco por parte do investidor, mas desde que o tarifaço foi aí bloqueado pela justiça americana, olha só o cenário dessa vela diária aqui, né? É um doji, é uma vela bearish, ou seja, está aqui o momento bullish que estava sendo construído, pode estar agora sendo transformado em um momento bearish, né? Por causa da incerteza que foi gerada aí entre os investidores. Pode ser que venha a se tornar positiva no futuro? Pode. Pode ser que sim, mas essa briga na justiça não vai ser resolvida aí no curto prazo. Vai ficar de um lado e o outro tentando aí argumentar, e isso pode se perdurar aí por mais tempo. Então agora nós já não temos mais o tarifaço em efeito. Como é que vai ficar as empresas? Isso poderia ser bullish, não é? Porque vai voltar ao que era antes. Então, pode ser bullish? Pode ser bullish. Mas no primeiro momento, o mercado vai interpretar como bearish. Por quê? É uma incerteza. Pode ser que ele seja completamente cancelado, como ele pode, o Donald Trump pode aí recorrer disso, como ele já está fazendo, e nas instâncias superiores ele pode retornar. Então, enquanto isso não se resolver, para que lado é que o investidor vai correr? Né? Qual que é a linha a linha de raciocínio que o investidor vai tomar para aportar o seu dinheiro? Porque o investidor está aí, com montanhas de capital para ser investida,
né? Preferencialmente nos Estados Unidos, mas agora com essas incertezas, provavelmente o capital vai ser destinado aí a outros países, como o mercado europeu, que era o que estava acontecendo quando o Donald Trump implementou o tarifaço. O dinheiro correu para o mercado europeu, o dinheiro correu para o mercado japonês. Nós vimos aí a bolsa japonesa batendo altas, né? Então, o que é esperado? O que esperar disso? No primeiro momento aqui da SP500, aparentemente um pullback está em andamento. Se eu olho aqui no gráfico diário, olha, estávamos aqui fazendo um movimento de alta, né, de recuperação, essa recuperação aqui em V, com um ponto verde aqui indicando compra, o que aparentemente estava muito positivo. Se eu venho aqui para o gráfico semanal, o que nós conseguimos notar? Nós conseguimos notar que há agora o início de um enfraquecimento do momento bullish, né? Tínhamos aqui esse movimento aqui em V de recuperação, chegou agora aqui na sua resistência, né? Chegou aqui na sua resistência, foi rejeitado uma vez, encontrou suporte novamente, foi para mais uma tentativa e essa tentativa foi aí meio que enfraquecida no meio do caminho devido a esse momento aí de briga agora judicial com o tarifácio. Então, é esperado agora o quê? Que a SP500 provavelmente venha iniciar um seu processo aqui de pullback. Pelo menos é isso que eu consigo ver aqui. Se nenhuma outra notícia favorável ao apetite dos investidores ao risco venha se mostrar presente, o que é esperado então é que esse pullback venha se acentuar, tá? E aparentemente vai vir buscar querer fechar esse gap aqui, essa lacuna que nós temos aqui no gráfico, que nós já comentamos em outros vídeos, tá? E essa lacuna está aqui, ó, evidente aqui entre os 5.760 e aqui os 5.675. Então, se ele vier buscar isso aqui, há pontos de confluência para que essa busca e fechar essa lacuna e essa liquidez toda que há aqui na parte de baixo do gráfico? Ah, ah. Primeiro ponto é a lacuna, que elas sempre são fechadas, né? Se você observar aqui no histórico, toda vez que nós tivemos lacuna, mais cedo ou mais tarde ela foi fechada. Olha só essas duas aqui. Tivemos uma aqui, o preço subiu, mas logo veio e fechou. Teve outra aqui, o preço alavancou, né? Demorou um pouco tempo, mas ela depois veio aqui, ó, e fechou, né? Então, as lacunas geralmente são fechadas, né? Porque elas mostram um desbalanço no preço, né? Ou seja, temos aqui uma vela vetor que subiu abruptamente, deixando várias ordens aqui nessa parte de baixo, nessa lacuna. E aí, eventualmente, o preço volta para vir fechar. Então, nós temos aqui, primeiro, a lacuna, que é o primeiro ponto de convergência. Segundo ponto de convergência, o VWAP, aqui, do topo histórico. Essa linha verde aqui, tá? Que é um preço médio. Também está em convergência aqui, bem próximo da lacuna, logo abaixo. E nós temos aqui o ponto de controle, que seria a primeira linha de suporte, uma vez que a SP500 foi incapaz de romper aqui a sua resistência majoritária dos 6.000 pontos. Então, nós temos vários pontos de confluência para esta zona aqui, que provavelmente vai ser a zona, se ela continuar vendendo, né, continuar caindo, vai ser a zona onde ela vai vir buscar aqui suporte. Porque se ela entra nesse gap aqui, nessa lacuna, aqui tem várias, mas várias ordens aqui que serão preenchidas, né? Empurrando o preço mais para baixo. Quem sabe vindo então aí no caso buscar o quê? Vai vir aqui, vai ter um repique aqui nessa zona, como teve aqui, ó, tá? Só que aqui ele conseguiu empurrar o preço bem mais lá para cima, voltando para a próxima aqui da linha vermelha, que é a resistência majoritária. Pode ser que dessa vez já não tenha tanta força assim. Então tem um repique aqui, quem sabe até 50% do movimento,
e ela venha fechando esse gap aqui, entrando nessa piscina de liquidez que há nessa zona aqui e que vai acabar empurrando o preço aqui mais para baixo, vindo buscar então um ponto de controle, que é a primeira zona de suporte, aqui dos 5.600, em confluência com o VWAP, que também serve aí como um indicador de suporte, que estão bem próximo aqui desse nível, do ponto de controle de 5.600. Né? E além disso, nós temos ainda a nossa linha de tendência de alta aqui do bull market, tá? Que já está logo aqui, ó. Então existem vários pontos de confluência que, se a SP500 continuar caindo, ela vai vir buscar aqui pontos de suporte que nós citamos. E aqui, se no pior caso, vir buscar um pouco mais abaixo aqui, nesta linha amarela, tá? Que está aqui um pouquinho mais abaixo, aqui nos 5.600. Então, saiba que o cenário atual, nessas incertezas, quanto ao caminho dessa política externa de Donald Trump sobre cobrar tarifas aos países, ela tem sim acarretado em grandes prejuízos para o governo americano. Os preços e o custo de vida nos Estados Unidos têm aumentado, porque os produtos importados que os outros países produzem ainda são, na sua grande maioria, mais baratos do que os produtos que são produzidos dentro do próprio Estados Unidos. Que vem aí acarretar no encarecimento do custo de vida, acarretando então na redução da perspectiva de corte das taxas de juros no curto prazo. E isso tudo é muito bearish. Então nós precisamos caminhar para uma resolução dessas questões geopolíticas, definições dessas questões macroeconômicas, para que o investidor possa ter mais clareza, confiança, né, na estabilidade da coisa para poder se programar. O investidor sempre vai buscar o quê? Se programar pelo menos 6 meses à frente, fazendo uma projeção para 6 meses, para que os seus investimentos possam estar aí calçados em algo sólido, não num oceano de incerteza que é o que nós estamos tendo agora no momento. Então, para o curto prazo, eu consigo ver sim a SP500 fazendo aqui um pullback, que ao meu ver continua saudável, tá? Não é nada ainda muito perigoso dizer que vamos iniciar então uma reversão. Eu não acredito nisso, pelo menos os gráficos não me mostram isso. Essa recuperação em V que nós tivemos aqui, ela se mostrou muito agressiva por parte dos investidores varejistas. Enquanto os investidores institucionais e os gestores de ativos, grandes bancos, estavam com o pé atrás, o investidor varejista comprou e comprou agressivamente, empurrando os preços aqui para cima. Né? Nós temos muitas notícias positivas por parte das grandes empresas americanas, né? E isso permanece. Por exemplo, recentemente tivemos aí a divulgação da NVIDIA, né? Dos seus balanços positivos, muito positivos, mostrando um aumento no seu volume de vendas, lucros bilionários. Então, a ameaça chinesa, com sua tecnologia de inteligência artificial, está ainda no seu processo inicial e aparentemente não está afetando a NVIDIA, pelo menos a NVIDIA, no curto e médio prazo. Temos pontos positivos da política externa de Donald Trump, que são o quê? Essas viagens que ele tem feito agora. Recentemente fez uma viagem em direção às Arábias lá e buscou acordos entre os países árabes, né, ali do UAE, né, dos Emirados, com as empresas de inteligência artificial americana, como o ChatGPT, né, a OpenAI
e também a própria Nvidia. Então, temos dados bastante positivos que venham aí a dar combustível para o investidor buscar esses papéis americanos. O grande problema é realmente essa política externa do governo Trump, que precisa ter mais clareza, né, e uma resolução, porque ela está afetando o comércio mundial como um todo. E isso não vai ser favorável para ninguém. Não tem sido favorável e, consequentemente, não vai ser favorável. Tá? Ela é uma ferramenta que provavelmente o próprio presidente americano está utilizando para forçar a mão do Federal Reserve, lá do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, a vir a cortar as taxas de juros. Mas, muito prudente, ele tem se hesitado em fazer isso sob pressão, porque o cenário é muito bearish ainda para que ele possa fazer isso. Temendo aí que a inflação volte com força total. Então, o tarifaço tem gerado já um aumento dos preços e um possível aumento da inflação. Então, como que ele vai cortar as taxas de juros? Ele não pode cortar. Precisa ser sentido nos dados o impacto desse tarifaço primeiro para ver quão grave ele vai ser, para que possa ser tomada então uma medida plausível diante do cenário já com os dados do tarifaço já inclusos. Então, infelizmente, não é nada assim muito positivo o que eu vejo aqui. Se há alguma notícia melhor saia, né, dando aí um pouco mais de certeza nesse meio de campo aqui, pode ser que o mercado volte aí a subir. Né? Pode ser que ainda tenha margem aqui para uma reversão. Mas o que nós estamos observando aqui no gráfico já é o início de um momento bearish já sendo construído, principalmente com essa vela diária aqui, que é uma vela de padrão de reversão. É uma vela que mostra uma exaustão do movimento de alta e um pullback é eminente, tá? No gráfico diário. Enquanto no gráfico semanal, tá? Ainda mostra sinais positivos, porque foi recente ainda essa notícia. Mas já mostrando no diário, para começar a mostrar no semanal, é apenas questão aí de 2, 3, 4 dias no máximo. O gráfico semanal também já vai começar a mostrar padrões de reversão. Então, assim, não tem nada positivo aqui no noticiário, nada mesmo, dados muito negativos e que nós precisamos sim prestar bastante atenção quais serão os próximos movimentos do governo e as respostas, né, do governo em relação aí a esse bloqueio por parte da justiça americana. A China, que já estava chegando aí na mesa de negociação, tentando encontrar acordo, né, e agora simplesmente vai se regredir e voltar aí a estaca zero. Então, se você investe no mercado americano, cautela, tá? Cautela. Mesma coisa em relação ao mercado brasileiro. Cautela. Porque nós temos governos instáveis, tanto o governo brasileiro quanto o governo americano. Eles são muito instáveis. E foi assim no governo Trump lá da primeira vez. Está se mostrando também, e de igual forma e teor, nesse governo atual. Então vamos manter a calma e a expectativa que essa recuperação aqui continue, tá? Ainda assim, é um momento bullish para a SP500. Consigo ver a SP500 vindo buscar o alvo aqui dos 6.200. Agora, o que vai precisar é paciência. Porque enquanto essa situação não se resolver, nós podemos experimentar aqui novas quedas, vindo buscar níveis de suporte para, mais uma vez, então, aí, querer atacar o alvo do topo histórico. O lado ruim é que nós estamos próximo aí das férias de verão, estamos próximos aí desse recesso de verão, onde o volume diminui, onde muitos investidores saem de férias, não é? E esse momento de recuperação, caso perdido agora,
pode ser empurrado aí para que venha retornar só lá para depois do metade do mês de setembro em diante. E geralmente aí o seu topo vai ser alcançado por volta aí do final do ano, onde há toda aquela expectativa positiva de final de ano, de comemorações e ano novo. Isso geralmente impulsiona os mercados para o seu topo, tá? Então, esse foi o radar da SP500. Gostaria de trazer notícias melhores, mas infelizmente elas estão ausentes no momento. Mas continue aí ligado no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, participe aqui dessa comunidade. Fique ligado nas nossas publicações. Trazemos sempre análises sem emoção, direto ao ponto, sinceras, para ajudar você aí na sua caminhada como investidor ou como trader. Muito obrigado. Nos vemos então no próximo vídeo. Até.